Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você assistir esse Conversas Keynesianas, sejam todos, todas e todes muito bem-vindos. Venham conversar conosco. Eu sou Fábio Terra, presidente da Associação Keynesiana Brasileira, e tenho o imenso prazer de conversar com meu amigo Anderson, Cavalcante, que é professor da FMG, é membro da AKB já há muito tempo e, mais do que isso, é o editor da Brazilian Keynesian Review, a nossa querida revista da AKB, a BKR. Anderson, obrigado por conversar conosco nessa conversa keynesiana de hoje. Um prazer imenso falar contigo. Prazer imenso aqui também, Fábio. Obrigado pelo convite e fico feliz de poder contribuir aqui com as conversas keynesianas, né? Pode ter certeza que contribui muito mais, cara. Tocar a revista tão bem como você toca lá, junto com o Fabrício, junto com o Lufa, Luiz Fernando, mas você está ali há mais tempo do que todos os dois, é para a gente um trabalho imenso. Eu costumo falar sempre, então, que fique nas eternidades da internet, né? Eu acho que você é, sem dúvida, lá na BKR, uma das pessoas que mais trabalha pela AKB, tá? Então, sinta-se profundamente reconhecido, por gentileza, por isso. E agora, passando a palavra para você, que é o nosso, que é a estrela, né, do programa, olha só, pergunta clichê do Conversas Keynesianas. Quando foi seu primeiro contato com Keynes, Anderson? Essa é uma história, inclusive, um pouco curiosa, sabe, Fábio? Eu comecei a fazer um curso de graduação em Ciências Econômicas em 98, na UFMG, e nos primeiros 2 anos de faculdade, eu me sentia perdido, né? Porque o que eu acho hoje é assim, a gente tem inúmeras disciplinas pouco conectadas no começo do curso. Eu acho que é um pouco isso também, mas eu acho que talvez a nossa didática melhorou para tentar fazer essas conexões. Mas eu me senti um pouco perdido lá, né? Inclusive cheguei a fazer vestibular para outras coisas e comecei a fazer outros cursos de graduação, um outro curso de graduação durante o meu curso de economia. Só que no quinto período, a gente teve uma disciplina de macroeconomia que foi muito boa, assim, que fez as conexões que eu achava assim, importantes, né, dentro do curso. Eu ali com 20 anos de idade, né? E para aprofundar esses estudos, eu fui procurar outras disciplinas que são oferecidas usualmente como, né, optativas, né? Os alunos têm a opção de cursar ou não. E no período posterior foi oferecida macroeconomia pós-keynesiana, né? Eu tinha um colega de sala, que hoje, inclusive, também é professor na França, né, o Rafael da Mata, inclusive, um abraço para ele, meu amigo ortodoxo, que se diz keynesiano hoje, para variar, né, mas ele acho que ele não entende muito bem do que é, não, mas é um grande amigo e a gente, né, na sala, vamos fazer essa disciplina para ver do que se trata, né? A disciplina, até hoje ela é oferecida, inclusive ela virou obrigatória no FMG. A gente tem uma macro pós-keynesiana, né, no curso, o que eu acho também fundamental. E ela era oferecida à época. Hoje quem dá é o Marco Flávio, inclusive, né, que leciona. Mas quem lecionou à época, eu acho que deve ter sido uma das primeiras vezes, foi o Gilberto, o professor Gilberto Ribani. Né? E ali eu tive os primeiros contatos, né, com textos clássicos, com a discussão, e para mim era interessantíssimo ver como Keynes tratava abordava a economia de uma forma, a tentativa de fazer uma coisa mais realista, né, o real funcionamento da economia, né. Isso para um aluno no quinto, sexto período de economia ter esse choque, sabe, estando meio perdido, foi assim fez uma grande diferença, né. Então eu fiz o curso, esse foi o primeiro contato, né, aí com as leituras da teoria geral, com a leitura de outros textos do Keynes também, né, que são importantes, os clássicos, e continuei, formei e fui trabalhar porque eu fiquei num gap para fazer AMPEC, né, de 1 ano, e nesse meio termo, um outro professor me chamou para trabalhar com ele, que é o Marco Croco, né, que é também outro pós-keynesiano, vamos dizer assim, né? Não sei se esses rótulos são os mais adequados, porque as pessoas são feitas de tem várias vertentes, abordagens, né? Mas está aí na mesma linha, e a gente começou a trabalhar, né, com o que a gente trabalha até hoje, né, de certa forma, que é esse mix de pós-keynesiano com regional.
E ali a gente começou a trabalhar com dados do Banco Central, regionalizados, a gente começou a discutir sobre índices de preferência para liquidez. Então, assim, só aprofundou, né, o meu contato. Então, acho que se eu puder ser agradecido, né, as coisas que eu faço hoje tem que ser minimamente alguém oferecer a disciplina, né, então, o professor Gilberto Libânio e o Croco, né, atualmente, porque foi meu orientador de monografia e meu orientador de mestrado também. Né? Então, foi mais ou menos por aí os primeiros contatos e o caminho. Pô, legal, eu não sabia que você tinha sido aluno do Gil, cara. Olha que coisa interessante. Fui na graduação e na pós. Olha. Eu fui poucos professores ali hoje eu não tive aula, né? Então, inclusive é um privilégio ser colega de trabalho deles assim e gera um certo nível de hierarquia também, né? Porque agora a gente fica ali trabalhando junto, às vezes você fala assim, não dá para ir contra ou falar alguma coisa contra, né, que vai contra algum professor, né? Afinal de contas foi meu professor, então tem isso e eu acho isso muito legal, né? Algo que me faz ser feliz no trabalho é estar trabalhando junto com o pessoal que eu aprecio, que eu admiro tanto, né? Legal. E olha só, Anderson, o que, tá, dentre os elementos da teoria pós-keynesiana, você já citou alguns, mas talvez agora explore mais, lhe fez achar essa teoria a mais adequada para analisar a realidade socioeconômica? Assim, como eu disse, esse choque de tipo, a realidade ela é diferente, a gente pode se aproximar dela por outros métodos, por outras formas. Isso já me atraiu de cara, né? E aí aprofundando, né? A ideia de economia monetária de produção para mim eu não consigo ver outra forma de entender a economia se a gente não partir dos princípios de uma economia monetária de produção, entendeu? O fator de incerteza também, né? Por mais que a gente saiba que as abordagens na teoria econômica elas vão por caminhos diferentes, utilizam formas diferentes de entender e que no fundo são isso, né? São esforços de entender como a atividade econômica se processa, né? Então e que tem os seus pontos, né? Positivos e negativos, e tudo mais. Mas para mim parecia muito, né, direto, né? Entender assim, a moeda importa, realmente ela importa, né? Não dá para a gente considerar ela como algo ali auxiliar ou como algo que está entrando no modelo de uma forma de complementação ou coisa parecida. Ela está no cerne das decisões, ela causa diferenças, ela causa impactos. Né? Isso tudo tem a ver com os princípios, né, de uma economia monetária de produção. E mais do que isso, a ideia de preferência por liquidez, que é o que está ali ligado, né, o fato dos indivíduos se protegerem da incerteza através das suas preferências pela liquidez, né, ou se expressando pela preferência por liquidez, né, isso casava muito bem, né, esses conceitos casavam muito bem com o que eu pretendia estudar, sabe? Então, esses primeiros conceitos foram tão fundamentais e eles eram tão fáceis de relacionar com outras áreas, né, que nem a gente trabalha hoje, né, quando você liga com a parte de tecnologia e economia da ciência e tecnologia, também tem certeza ali, também tem problemas de financiamento, então também importa certas razões ali. Quando você mistura com a economia regional, ainda mais, né, que tem esse mix aí que é, para mim, fundamental, né, para entender, né, fenômenos na economia e por aí vai, sabe? Então, esses conceitos, de uma forma ou de outra, eles foram se interligando e aí as noções que eles criam, para mim, são fundamentais, inclusive no dia a dia de trabalho, no dia a dia da nossa vida, especificamente, também para entender como as coisas funcionam, sabe? Pô, legal, legal. Vamos pegar esse gancho aí do que você comentou já na parte final da sua fala sobre a questão do mix com a economia regional, que é algo que você trabalha muito e que o local em que você trabalha, né, o seu ambiente de trabalho, a Face tem um departamento, uma coisa que é maior do que ela, assim, em termos de estrutura de organização, que é o CDPLAR, né, que é reconhecido por essa visão superdisciplinar, é mais do que multi ou inter, né, superdisciplinar da economia regional. Então, você faz esse mix super bacana, o teu orientador também de mestrado e de graduação, o Marco, idem, né, você já comentou isso. Conta pra gente um pouco o que é esse mix, a economia / desenvolvimento regional e economia pós-keynesiana. Tá.
Como você mencionou, o CEDEPLAR também foi fundamental na minha formação, né? Então, se eu tenho uma parte fundamental de formação de economia pós-keynesiana, os professores lá do CEDEPLAR, eu também tenho a base regional. Afinal de contas, o centro nasce e continua sendo, de uma certa forma, um centro de estudos de desenvolvimento e planejamento regional. Então, professores como o Clélio Campolina, Mauro Borges, Maurício Borges, né, Rodrigo Simões, né, também, são professores todos que eu tive aula e que me interessava demais em assuntos que eu também acho que são, né, e até hoje, né, me atraem muito. Tá? Pensar que a economia você precisa de ter um entendimento do espaço para que você consiga compreender fundamentalmente os fenômenos econômicos. Eu acho isso importantíssimo. Não dá para a gente desassociar. Né? Os economistas vivem muitas vezes na linha do tempo, na esfera do tempo, né? Mas esquecem da esfera do espaço. Então, essa acho que é uma influência importante. Então, tendo uma formação pós-keynesiana e tendo uma formação em economia regional, por que não juntar os dois? Quem fez isso muito bem, né, é a Sheila Dow. Né? Inclusive, também já participou de coisas na KB, né, se eu não me engano. Então, ela tem um livro econômico, inclusive, né, Moeda e o Processo Econômico, que é um livro sensacional, que começa com metodologia, trata o espaço e depois vai fazer tratamento aí, né, da parte de keynesiana, pós-keynesiana, né, do que são essas relações no espaço. Então, a gente bebia muito nessa, e continua bebendo muito nessa fonte. Né? Como eu disse, você tem que entender o que é o lugar, para entender quais são as relações econômicas, de agentes econômicos que estão postos naquele lugar, que são diferentes de um espaço para o outro, né? De um lugar para o outro. Inclusive em termos das decisões relativas à preferência por liquidez, decisões relativas à moeda, decisões relativas a políticas econômicas, e todos esses assuntos que a gente trata, né, na economia pós-keynesiana. Né? Então, eu acho que aumenta a riqueza e a complexidade de algo que eu já achava que já tinha uma complexidade importante. Né? Então, incluir o espaço é fundamental. A gente trata, por exemplo, sobre distribuição de serviços financeiros, incluindo aí entre serviços crédito, no espaço, há grandes diferenças que geram impactos importantes sobre crescimento e desenvolvimento. A gente trabalha com preferência pela liquidez regional, né? Então, você não tem uma liquidez necessariamente num país como um todo, homogênea, né? Você pode tratar, claro, com essa categoria. Mas na hora que você muda o lugar, que você muda o espaço, a preferência pela liquidez também muda. Né? Então, a gente tem já, inclusive, vários trabalhos, né, que vão tentar medir um pouco isso, né, o quanto que centros mais desenvolvidos, né, em geral, apresentam menor preferência pela liquidez, por exemplo. Né? A menor preferência pela liquidez, ela possibilita, esses lugares talvez tenham menos incerteza, né, de uma forma, incerteza em um sentido multidimensional, né, mas com menor preferência pela liquidez, a gente sabe que, né, maiores possibilidades de que se fomente, né, atividades tipo investimento, o próprio crédito, né, ele está ali, está mais disponível, tem menor preferência de liquidez, você tem ali, né, a disponibilização, as relações de finance e funding também, né, no espaço, eles são totalmente diferentes e são interligados, né, eu acho que isso que é o mais legal, né, o funding, ele é feito num espaço e o finance em outro, né, então como é que a gente consegue conjugar essas interrelações e aí eu estou falando de diferentes regiões, diferentes cidades, né, inclusive dentro das cidades, né, que acho que agora é a coisa que eu tenho me interessado mais, né, economia urbana, isso também por influência de outro professor importante lá, com o Roberto Pontemor, entender essas relações, assim, e poucas pessoas fazem isso, né, no Brasil eu vejo poucas, né, então eu acho que é uma área assim, super, super rica, que agrega, não tem, são complementares os conceitos e definições que a gente está usando, sabe? E isso gera, queira ou não, uma base de conhecimento, né, que pode ser útil tanto para a economia regional quanto para a economia pós-keynesiana. Né? A gente fez um capítulo, eu, Croco, e a Mara Nogueira, no livro que saiu em homenagem ao Fernando Cardim. E a gente está tentando ressaltar isso. Né? O Cardim, inclusive, teve influência sobre nós três na concepção pós-keynesiana
né, aí na transmutação disso para o espaço. Ele participou de bancas, né, nossas, uma do Croco de professor titular, por exemplo. Ele trazia discussões e defendia certos pontos que a gente via claramente uma conexão. Então, eu acho que é isso, né? É esse envolvimento que a gente continua trabalhando e está sempre, inclusive minha tese, né, sobre isso, né? Na tese eu vou lá e pego um pouco de desenvolvimento, né? Eu vou falar assim, vou falar de desenvolvimento regional ou de desenvolvimento geral a partir dessa ótica, né? Então, como é que eu alio todos esses conceitos, concentração regional, centralidade, que é fundamental, né? A polarização regional e financeira, né? E como isso tem efeito sobre o desenvolvimento, o crescimento econômico, né? De uma forma mais generalizada. Então, e é uma tese que eu fiz, né? Então, assim, no limite a gente adora nossas teses, né, Fábio? Então, acho que a gente é o mais, né, na maioria das vezes, tem gente que não gosta da tese, né? Esquece lá. Mas eu não, foram 4 anos muito, né, muito bons para mim, né? E tem um trabalho que eu acho que assim muito legal, que reuniu toda essa história. Né? E só para finalizar, o curioso é o seguinte: tem um outro professor lá no departamento, Carlos Supriniac, que é grande amigo meu também, ele fica brincando, né? Porque como eu bebo nessas várias fontes assim, a gente uma vez conversando falou assim, esses rótulos são estranhos. Aí eu simplesmente falei assim, eu não sei como me rotular. Ele falou assim, não, fica tranquilo, né? Eu tenho rótulo para você. Você é um micro-regionalista pós-keynesiano. Eu falei assim, acho que eu vou começar a utilizar isso né? O micro não é de microeconomistas, é entender esses espaços menores e essas relações ali naqueles espaços, né? Então, em termos regionais, com mistura pós-keynesiana. Né? E eu adicionaria essa parte de desenvolvimento também, que eu fico metendo bedelho às vezes, que tem tudo a ver. Eu acho que, inclusive, com a economia pós-keynesiana, né? A gente eventualmente está discutindo isso, né? Queira ou não. Vira um micro-regionalista pós-keynesiano desenvolvimentista. Desenvolvimentista, exatamente. Está situado bem, inclusive, aí no contexto histórico, né? Tá bom, exato. Muita teoria de desenvolvimento regional que está ali bebendo ali nessa época aí dos desenvolvimentistas, né? Pós-guerra e tudo mais. E hoje permanece no lado certo da história, isso que importa também. Sim, né? Eu não sei, eu vou falar para você que eu tenho ideia do que é o lado certo, né? Mas eu espero que eu esteja do lado certo. Porque hoje as coisas estão muito confusas. Meio confusas, né? Mas onde que vai, né? Mas acho que é isso. E olha só, aproveitando isso daí, né, a expertise, olha só. Em termos da distribuição regional do sistema financeiro, entre aspas, no Brasil, na falta de uma colocação melhor, a gente é muito desigual? Não, demais. Eu costumo começar a conversar sobre essas coisas colocando o seguinte fato, né? Você imaginar que, em termos do sistema bancário, a gente tem talvez metade da população desbancarizada, né? 50% em torno, de pessoas que não acessam bancos. Tá? Isso não quer dizer que as pessoas não acessam serviços financeiros. Elas acessam, logicamente. Nem que seja um pagamento de uma conta, né, numa lotérica, coisa assim. Mas é tremendamente desigual. Isso é por 2 motivos, em geral. Primeiro, por conta da própria natureza do sistema financeiro, do sistema bancário ou financeiro em geral. É um setor que é usualmente oligopolizado, é um setor que tem uma racionalidade própria de funcionamento, né? Eles trabalham na ponta com lucro, né? Com a oferta de serviço, né? Mas com lucro. Então, na medida que o sistema ele vai, né? Os agentes financeiros eles vão adotando objetivos que visam o lucro sempre, então isso não significa que ele vai distribuir essas atividades no espaço de forma igual. Ele vai onde tem ali a expectativa de renda, a expectativa de lucro, né? E da própria natureza dele, concentradora, centralizadora, traz também a dispersão dessas atividades, né? Porque o sistema financeiro ele não necessariamente precisa estar no lugar para oferecer o serviço. Né? Isso, inclusive, tem sido ressaltado ultimamente com esse surgimento de fintechs, todas essas inovações que estão tendo, né? As pessoas, né, tratando essa novidade, né? Aí, na novidade, entre aspas, deve ter uns 10 anos que a gente tem esse processo, né? E como que isso pode impactar, né? Então, é extremamente desigual por conta dessa própria natureza, é altamente centralizado, as decisões são tomadas em poucos lugares, por exemplo,
é concentrada porque segue, de certa forma, a concentração da atividade econômica. A gente sabe que a atividade econômica é concentrada também no espaço no Brasil. Tem melhorado, não seja eu pegar um grande espaço de tempo, né? Mas a gente tem no Brasil 80% da população vivendo em áreas urbanas, né? Então não tem como, né? O serviço financeiro vai procurar esses espaços, né? Então ele é naturalmente concentrador. Isso não significa que ele não seja, não, ele limite acessos, tá? E aí a gente tem um segundo problema nessa área que também me interessa muito, né? Essa desigualdade de acesso e a forma de acesso, né? Porque são duas coisas. Uma desigualdade em acessar ou não, em ter o serviço ou não, e a outra que é a forma como é acessado. Que o sistema financeiro, queira ou não, ele tem essa lógica, ela é predatória em certos sentidos, né? Ele quer extrair o máximo de renda ali, né, vamos dizer, né, daquela atividade, daquele consumidor, o que for, né, o cliente. Tá? Então, ele tende a ser predatório, usa marketing, né, usa, né, diversas formas de disposição de informação e que a gente sabe que não é plenamente disponível. A informação, ela tem, inclusive nesse setor, né, tem um controle grande do que é a informação não está toda disponível. E, por outro lado, as pessoas também têm dificuldades de acesso. Então, se metade da população não acessa o banco em si. Né? Quantos têm acesso à internet? Quantos têm acesso a outros tipos de serviços? Como esses serviços são feitos também é um outro lado que vai impactar nessa distribuição desigual. Né? E essa distribuição desigual, você tem uma grande concentração em São Paulo e nas capitais. Né? Brasília tem uma importância também por conta da sede de bancos públicos, né? O sistema financeiro em geral, também a bolsa, né, que você pensa ali, que concentra, né, no mercado específico, também vão ter, né, todas as instituições e organizações, o sistema financeiro em torno ali dela, né, porque precisa da informação, precisa estar naquele espaço, inclusive, porque ele tem informação que ele precisa, né, não consegue operar a bolsa, por mais que imagine que o cara opera a bolsa a 200 quilômetros de distância, ele tem vantagem se ele estiver na cidade de São Paulo. Né? Então, todas essas tendências têm impacto sobre, né, o crescimento e o desenvolvimento, mas, inclusive, se a gente imaginar que concentração financeira também gera concentração de crédito, e está relacionado com a concentração da atividade econômica. Então, todas essas coisas estão envolvidas. Né? Eu tendo, no limite, a achar que é possível que a gente tenha redução dessa concentração, sabe, Fábio? Mas eu sou meio carta vencida na turma que discute isso. Por exemplo, a Sheila Dow, né, elas acham que são ciclos viciosos que ocorrem, que tendem a reproduzir esses espaços. Na minha tese, eu falo o contrário. Isso existe, mas é possível ter redistribuição. Aproveitando, a gente unir vários elementos que aí talvez a gente nunca consiga reunir, mas tem possibilidade. O que a minha pergunta agora era essa. Como é que a gente muda isso? Então, aproveita o gancho e vai. Então, de forma... são duas formas, eu acho, que a gente tem. A gente tem que ter, em algum sentido, o desenvolvimento local ele tem que estar, né, ele tem que estar em pauta. Tá? Então, é possível. O que é esse desenvolvimento regional? Ou desenvolvimento local, para ser mais específico, ele carece de inúmeras discussões. Como é que ele é provocado, de onde que ele vem, ele é induzido pelo Estado, ele é induzido pelo privado. Tá? Então, o desenvolvimento local é uma miríade de elementos que vão gerar aquele desenvolvimento ali. Então, aquele desenvolvimento ali, ele inclusive pode ter também parte do sistema financeiro. O sistema financeiro pode resolver, né, oferecer serviços vamos dizer assim, a taxas mais baixas, né, a custos menores, que podem sim ser um fator gerador ali. Há essa possibilidade desde que haja a força de vontade, né, desde que haja o interesse. O sistema financeiro tem interesse. Então, vamos dizer que tem um projeto de uma firma, né, uma empresa que vai se instalar em algum espaço, então toda essa condição vai se instalar nesse espaço, quais são as conexões, como se integra com cadeias globais, talvez cadeias de valor regionais, né, vai ter o sistema financeiro, vai ter o Estado, então é essa conjunção. É possível que isso surja espontaneamente? Não sei. Aí você tem que acreditar mais ou menos na iniciativa, né, própria, privada, né, que vai ter os seus interesses que vão confluir ali para o desenvolvimento local
ali, né? Então, mas há essa possibilidade. Eu tendo a achar que é a segunda opção, né, a atuação do Estado que seja mais importante, né, com política regional, especificamente com política de incentivos, não no sentido de vou dar subsídios, né, mas de você ter uma política de gastos que seja regionalizada, né, uma política de seguridade que tenha interesses, né, que os interesses regionais tenham sido levados em consideração por conta dessas desigualdades, né? Um fato comum em economia regional é que, por mais que os países cresçam, as desigualdades interregionais, né, inclusive intra também, elas se mantêm, elas persistem, né? Então, se é algo típico dos formatos, né, do modo de produção capitalista, né, seja ele nesse formato mais atual, seja no antigo, então como é que a gente muda isso? Né? A gente vai esperar algo espontâneo que vai gerar aquele desenvolvimento próprio ali, ou a gente vai chegar a induzir, né, ou fazer políticas e pensar políticas nas três esferas de governo, tá? Não estou falando só do federal, o governo municipal também, né? O desenvolvimento da cidade, como é que ele reordena e pensa a cidade, né, para ser de uma forma que seja mais igualitária, por exemplo. Né? Tudo isso tem como o sistema financeiro, né, dar apoio, iniciar, logicamente, o sistema financeiro pode ter, né, algum tipo de participação nisso, particularmente o público, talvez, né, que tem essa premissa, né, de instrumento de política econômica, mas é possível sim. Como? Você vai ter que criar ali naquele local, né, que está tendo algum tipo de processo de desenvolvimento, crescimento, ele vai ter que gerar centralidade ali naquele espaço. Eu acho que esse é o ponto principal. Porque não adianta oferecer apenas serviços básicos, né, serviços financeiros básicos ali. Eles têm que ter algum grau de complexidade. E aí eu não estou falando do operador de bolsa no mercado, daquela complexidade, não. Você tem vários níveis de complexidade de serviços financeiros que vão ter variações, né, efeitos sobre o preço que é cobrado nesses serviços, aí taxas de juros, e aí eles têm que ser desenvolvidos nesse lugar para que você tenha algum tipo de autonomicidade você tem que ter uma independência desse espaço em se desenvolver. Porque senão ele pode se desenvolver, mas dependente de um centro financeiro. Daí você continua tendo concentração e centralização, entendeu? Então, a discussão maior lá no grupo, né, que a gente faz parte, que é o Laboratório de Estudos em Moeda e Território, lá, é um pouco essa, assim, né? Tem uma turma lá, e eu sou minoria, né? Que acredita que isso aqui só com intervenção, né? E nada. Eu acho que não, eu acho que é possível, apesar de ser mais difícil, que isso aconteça, né? E agora, com essa história de fintech, a gente precisa entender um pouco mais esse processo, né? Porque muita gente acha que isso vai democratizar, né, o acesso aos serviços financeiros, que as pessoas... Em certa parte já acontece, mas qual que é a democratização desse acesso? Né? Que, tipo, está todo mundo acessando de forma igual? Se estivesse assim, ótimo, ele funcionaria em algum sentido, apesar das influências do sistema financeiro, né? Que eu acho que continuam sendo de concentração, de centralização. Isso é a tendência do sistema financeiro. A tendência é comprar fintech, né? Parece uma coisa nova. Vai lá o grande banco, né? Aí compra, entendeu? Oferece. Afinal de contas, o pessoal que faz startup, faz essas coisas, no limite eles querem vender o negócio, né? Eles querem ter a ideia, colocar para funcionar, ver funcionando e passar para a próxima ideia, né? Esses empreendedores aí atuais. Mas acho que é um pouco isso, né? E aí depende exatamente da distribuição de renda, da efetivação dessa renda, da demanda nesses espaços, né? Investimento, né? Então, se o Estado tem a capacidade de alocar e organizar o investimento no espaço, né? Coisa que ele não está fazendo faz muito tempo, inclusive, né? Bom lembrar, mas se ele tem essa capacidade, por que não? Ela não possa ser combinada com a oferta de serviços financeiros em algum sentido e fomente aquele espaço ali. Então, e aí, com isso, a gente consegue desconcentrar o sistema financeiro de uma forma ou de outra. Acho que é um pouco por aí. Legal, legal. Ainda falando de desigualdade, cara, a gente está gravando essa conversa keynesiana em 28 de agosto de 2020. Tá? A gente está no Brasil no auge da pandemia há alguns meses já. O Brasil conseguiu esse feito, esse terrível feito. E aí a pergunta é, os efeitos da pandemia são também desiguais nas regiões e tudo mais? Se a gente tem alguma característica própria, é a desigualdade regional. Eu e o professor Bernardo Campolina, a gente juntou aí uns 4 meses atrás, escrevemos uma nota
uma nota técnica que está, inclusive, no site do CEDEPLAR, para quem tiver maior interesse, pode acessar lá, sobre os efeitos regionais, né? Aí, no caso na época recente política como é que era a política que o governo fez para estender, né? Ele dava o trabalhador poderia ser, né, ficar A política de manutenção do emprego e da renda. política de manutenção de emprego e renda, isso, né? E que era se oferecia lá, né, uma parceria entre o governo e o setor privado para manutenção ali da renda no período que ele ficasse afastado do trabalho, né? E a depender do nível salarial, né, do trabalhador e tudo mais, né? Então, que a gente, com isso, né, foram feitos alguns exercícios sobre os impactos, né, dessa política, né? A gente fez um exercício relativamente simples para ver o impacto regional, né? E a primeira coisa que a gente, né, foi ver é a distribuição da atividade por tamanho da empresa, né? Então, micro e pequena empresa, a gente usou a RAIS, né, e aí a gente regionalizou o dado, né? O que acontece? Você tem uma concentração de grandes empresas na região sudeste, tá? E na região nordeste, por exemplo, você não tem tanta consideração dessas grandes empresas, né? A gente tem consideração de pequenas empresas, que talvez sejam as que mais tenham sofrido os eventos, né? Sofrido os efeitos da retração econômica, do isolamento, do distanciamento, né? Dos impactos que vieram aí com a pandemia, né? E lá a gente já falava, Fábio, duas coisas fundamentais, né? Que é tentar entender essas políticas, né, e a necessidade delas, a importância, né, a partir da escala e do planejamento. Tá? Então, assim, é importante entender que os impactos da pandemia eles têm escalas diferentes. Você tem escalas na cidade, no bairro, na cidade, na região, no estado, no país como um todo. E você só consegue vencer de uma forma ou de outra. Aí, no caso, a gente reduzia o número de fatalidades, né, do Covid, se a gente entender essas escalas. Né? E a gente já cobrava um pouco disso lá. Né? Que deveria se ter a segunda coisa, que é o planejamento, e um planejamento regional para tratar isso. Não dá para fazer uma política, como há muito tempo, não só esse governo atual, mas os outros também, têm feito, que são políticas horizontais. Né? O espaço ele tem as suas barreiras aí. Tá? Então, e eu acho o seguinte, a gente já chamava atenção lá, via que o impacto ia ser grande na região Nordeste por causa disso. Né, por exemplo, porque você tem muita micro e pequena empresa lá com trabalhadores que ganham até um salário mínimo. E esses, talvez, na política, elas tivessem sido aqueles que iam ter maior impacto, porque eles recebiam um percentual menor, a atividade não volta rapidamente, então é difícil de tratamento, então, e a empresa quebra, a empresa, né, ela some, na verdade. Né? O cara microempresário, ele tem talvez um ou dois empregados, não sei, ele vai ter dificuldade, vai mandar e não vai recontratar depois de 3 meses, depois ela foi estendida, né, por mais um tempo. Então dava para ver lá e já era preocupante, porque, né, você tinha essas desigualdades. É claro que em São Paulo, Rio, também concentra muita pequena empresa, mas é outra realidade, né, e está aí de novo a questão de escala, a questão das desigualdades no país. E eu acho, né, inclusive eu andei conversando com o Bernardo um tempo atrás, que a gente está tendo uma persistência, né, no número de mortes aí por Covid, né? Tem um tempo, a gente chegou num platô e continua ali. Eu já vi gente falando, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas parte desse platô tem a ver com as diferenças regionais. Né? Porque não adianta você ter uma cidade que está, mesmo que elas estão interligadas, né? Quem precisa de tratamento na região metropolitana de Belo Horizonte vem para Belo Horizonte. Em São Paulo, a mesma coisa. Né? Então, você tem a concentração do sistema de saúde, que é outro setor que é concentrado naturalmente, né, e centralizado, que vão atrair. Né? Isso, então, você vai ter, né, efeitos específicos que talvez mantenham essa curva. Né? Enquanto um está reduzindo, outro está aumentando. Né? Ou um aumentou o vizinho também, porque recebe, né, provavelmente esses pacientes. Sem contar, logicamente, descontando toda a falta de governança que teve, né? E tratar a escala, né, Fábio? Porque com a pandemia, um país desse tamanho, com todas essas desigualdades, tinha que ter um planejamento claro de compreensão da esfera federal, estadual e municipal
para um plano conjunto. Um plano conjunto que, se mantivesse. Não, a gente viu um show de horrores. Um falava uma coisa, culpava outro, vinha o outro, sabe? E tudo acontecendo, sem contar toda a tese negacionista e tudo mais, que foi aumentando. Então, o espaço é um componente fundamental nisso, e não só esses espaços regionais, o espaço da periferia, que é historicamente pouco vista, ela é historicamente invisível, vamos chamar assim. Ela surge em certos momentos, mas parece que ela não existe. Então, há, sim, grandes problemas nas periferias das grandes cidades, porque falta saneamento, falta o acesso à moradia, falta condições de moradia, tá? E tudo mais que vão continuar afetando, sem contar a própria vida das pessoas que dependem de mobilidade urbana, e a gente sabe que isso é um problema no país inteiro, a questão de transporte e tudo mais. Então, a gente entendeu um pouco lá atrás. Infelizmente, a gente conseguiu prever, mesmo marginalmente, que isso se daria dessa forma. Há problemas regionais que não estão sendo considerados. E continuam, eu acho, porque eu acho que tem ainda efeito específico aí. Torcer para que, na verdade, a torcida, nesse caso, é para que a gente consiga uma vacina. É isso. Eu acho que manter o isolamento, o distanciamento o máximo que der, porque os governantes eles sofrem pressões da própria atividade econômica, para abrir, para voltar comércio e tal. Tem que resistir, isso gera tensão política, e aí tem a tensão política com outras esferas, seja estadual, seja a federal, e fica nesse jogo, e as pessoas morrendo, e é isso que é mais triste, inclusive as pessoas nos espaços periféricos com mais força. É isso mesmo, cara. E lá se vão 5 meses desse negócio e o Brasil largado ao salve-se quem puder, né? Olha só, Anderson, a gente agora entra, cara, na fase final da nossa conversa keynesiana de hoje. E aí, a mais interessante, né? Aí são perguntas muito estritamente pessoais, de fato, tá? Não vou perguntar do galão da massa, né? Vai manter aqui galão do universo, cara. Galão do universo. Eu vou lhe perguntar o seguinte: nessa pandemia você andou ouvindo o quê, cara? Pois a parte desinteressante é essa, eu não tenho ouvido nada novo. Mas é porque eu tenho uma relação, assim, talvez outras pessoas tenham, muito própria com a música. Assim. A música ela me traz memórias. Quando eu escuto uma música, eu lembro de algo. Seja lá da minha infância, seja no meu tempo na faculdade, seja no tempo do doutorado, seja coisas que aconteceram na minha vida, então ela tem sempre alguma relação. Então, eu tendo a escutar muita coisa, e aí eu passo por fases, Às vezes dá saudade de ouvir alguma coisa, eu vou lá, e na verdade é saudade dos tempos passados, Porque os tempos presentes estão muito ruins. Então a gente tem saudade dos tempos passados, a gente tende a ouvir coisas do tempo passado. O exemplo foi a live do Caetano outro dia, que eu achei sensacional. E aí eu passei tipo uma semana ouvindo coisas do Caetano, entendeu? Que vem de uma influência minha de tempos do meu pai e tudo mais. Mas é isso, eu fico fugindo, indo para lá, indo para cá, às vezes é mais a parte de rock alternativo, às vezes eu vou lá no rock progressivo, que eu também tenho as influências lá de bandas como o Gênesis, o Yes, o Triunvirat, que eu adoro, Pink Floyd também, de uma forma ou de outra. Às vezes eu vou para o MPB o brasileiro ali também, porque tem coisas que eu adoro, Caetano Veloso, Chico Buarque, e outras, mas coisas contemporâneas menos, Eu passei um tempo ouvindo música eletrônica, cara, porque eu precisava, que eu gosto, as coisas mais novas que eu não entendia, eu falei, vou buscar essas bandas e tal, vou ver o que é. Então, às vezes, quando eu preciso acelerar, eu escuto isso, Eu escuto, mas o que eu mais gosto é o retrô, O eletrônico retrô, que lembra aquela época lá dos anos 80, que eu adoro também. Dos anos 80 é sensacional, tudo que toca dos anos 80 eu gosto, tem várias porcarias que eu gosto, mas o retrô lembra um pouco aquela época lá do sintetizador e tudo mais. E aí
Então, depende é isso, Hum. da animação e do humor um pouco, né? Então, vou e volto nas referências musicais, né? Que ótimo, eu adoro isso também, que quando, para mim, né, assim, no meu marco histórico, quando o Joy Division coloca o piano elétrico na música, aquilo ali dá uma clivagem e vai gerar coisa lá no final dos anos 80, 90, com Pet Shop Boys, por exemplo, tocando Domino Boys, assim, que é aquela coisa bacana. Sensacional, tem todos os discos do Pet Shop Boys, adoro. E é isso, né? A gente tem um amigo que a gente fica brincando, ó, lá vem o pianinho, né, no meio da música. Né? Então, lembra isso, né? Traz, e eu acho isso muito legal. Porque na hora eu tenho, assim, uma foto assim, do passado, e às vezes é ruim a memória, né? Às vezes a memória não é boa, cara. Mas a maioria das vezes de novo, dado esses tempos... Qualquer memória vale. A ruim lá de trás é ótima, comparativamente. Mas, de brincadeiras à parte, é por aí, né? Eu não gosto de falar que sou eclético, porque tem coisas que eu não gosto de aqui. Que eu fujo que nem, sei lá, né? Que nem capeta da cruz. Mas, em geral, eu tendo a transitar bem, assim, eu acho que aí já basta, né? Tá bom. E em termos do que você assistiu durante a pandemia, o que você indica para a gente? Do outro lado, desse outro lado, né, tem a parte de áudio e a parte visual, né? É o que eu tenho feito mais, né? Quando a gente fica trabalhando aqui que nem doido, mas na hora que eu paro é basicamente isso. E não é filme e série. Tá? Então, assim, o que aparece de novo eu estou assistindo. Inclusive, está ruim essa pandemia porque a produção reduziu, né? Tá tendo baixa na oferta, então os filmes estão aparecendo, são filmes ruins. Mas a gente tem agora esse serviço de streaming que nos ajudam com as séries, né? Eu assisto várias, né? Assisto várias séries. Eu assisti algumas dessa pandemia uma que todo mundo está elogiando, eu sinceramente não gostei muito, que é a Dark. Eu costumo brincar, eu vou me dar essa liberdade aqui, de que na hora que você coloca um aviso de spoiler aí, tá? Pra quem não assistiu, mas na hora que o cachorro viaja no tempo, dentro de dimensões, eu virei para ele e falei assim, gente, não deu, né? Eu acho que chegou no nosso limite, no meu limite, chegou aqui. Apesar de ser interessantíssimo, outro dia eu estava vendo um trabalho falando sobre, relacionando a economia marxista com Dark, né? Eu acho que, eu não vou lembrar do autor aqui agora, se eu não me engano é Eduardo é professor na UF. Ele escreveu alguma coisa desse tipo, né? Desculpa se eu não estiver lembrando aqui bem, mas que é sensacional. E Dark é uma que eu acho que é recomendável, vale a pena assistir, mas a minha favorita dos últimos tempos é Peaky Blinders. Primeiro porque são ótimos atores, a história é sensacional, que você está ali se não me engano, século XIX, começo do século XX, eu acho. E com o surgimento da indústria na Inglaterra, e os caras é uma família de gangsters, mafiosos, né? De Birmingham. E aí tem a coisa da Inglaterra, né? Que eu estudei lá, então me lembra o sotaque, o jeito deles falar, tudo isso eu adoro, né? E é sensacional o quanto que a indústria se desenvolve a partir dessas relações, né, meio nefastas aí, né, entre mafiosos, gangues e tudo mais, né? Os caras atuam, né? Uma rede enorme, né? Então é muito boa. Mas eu assisto também umas bobinhas, sabe? Porque às vezes você está ali, você está querendo meio, deixa eu relaxar um pouco, né? Então tem uma que eu acho muito legal, que é a Brooklyn Nine-Nine, que é do distrito policial lá, da delegacia. Os caras são muito malucos, então ela também traz coisas boas. Mas, assim, são várias recomendáveis, inclusive uma que eu tô doido para assistir é Karate Kid, né, os anos 80 aí, né, que é uma série que foi, acho que, se eu não me engano, realizada pelo YouTube, né, e agora vai para a Netflix, né, e, inclusive a estreia é hoje, né, dia 28. Eu já vi o trailer, já falei assim, pronto, né, Daniel San lá, né, e eu não sei se vai ter o Mr. Miyagi, né, mas nós estamos torcendo. Mas é isso. E eu assisto todas, cara. Assisto filmes da Netflix, tem vindo bons filmes, né,
concorrendo a Oscar, inclusive, É. e ali está sempre oferecendo coisas boas. Então, e aí eu sou total visual, né? Na hora que eu paro, eu tenho que eu tenho que assistir alguma coisa. Aí eu vou, ligo logo, coloco lá, assisto antes de dormir, por aí vai. Entendeu? Legal. E o seu livro atual ou eterno de cabeceira, cara? Ou de canto de Pois sofá? é, Qual é? você mencionou esse assunto, né, antes da gente conversou. Eu parei para lembrar quando é que foi meu último livro, né, de não economia que eu li, cara. Faz tempo, viu? Vou falar para você. Eu nem lembro direito qual que foi. É, acho que Grande Sertão Veredas. Foi o último que eu li, que é sensacional. Eu adoro esse livro. Livraço. E foi no começo do doutorado. Eu levei, falei assim, vou levar alguma coisa do país aqui para lembrar, mas eu devorei o livro tipo, em 3 dias, sabe? Mas de lá para cá, eu não tenho. Eu não tenho referência de cabeceira. Eu tenho referências de coisas que eu estou lendo, que eu demoro a ler. Mas elas são relacionadas, em última instância, à economia, né? Então, são 2 livros que eu sempre leio, e às vezes, quando eu paro, assim, eu preciso fazer alguma coisa relacionada a trabalho, eu tenho que ler algum pedaço, eu acabo lendo mais. Então, eu acho que esses podem ser boas referências. São 2, né? A Era dos Extremos, do Hobsbawm, para mim, é sensacional. E toda vez que eu começo a ler aquele livro, eu não consigo parar. Né? Claro, ele serve para o meu trabalho, né? Para aulas e tudo mais, né? Mas a ideia, você pensar que, né, a história econômica, de uma forma geral, e a importância da contextualização da história econômica, e a forma como ela funciona, né, que às vezes é em ciclos, né, as coisas vão e voltam, extremos, né, você vai de extremo a outro. Eu acho que isso, inclusive, ilustra muito bem coisas que a gente tem passado, né. Então é sensacional. O outro é O Longo Século XX, né, que é do Arrighi. Esse, inclusive, é o que eu estou ultimamente mais lendo, porque eu dei aula sobre alguns capítulos já, né, nas disciplinas de Economia Monetária e Financeira Internacional, mas eu não li ele inteiro, cara. Então, assim, eu saio de férias, eu levo, né? Chego lá, eu quero o livro, eu vou levar, né? As pessoas levam lá um livro lá, que eu quero relaxar a cabeça, não, eu vou relaxar lendo Arrighi, que também não é uma leitura fácil, vou convencionar, tem certas partes do livro que você tem que parar ali, chega na praia, onde for, na piscina, até abre lá, lê 3 páginas e para e pensa, olha, quais as conexões que ele está fazendo, as junções, né, a tese de que a coisa começou lá no Oriente, né, veio para o Ocidente e supostamente vai voltar para o Oriente, eu acho sensacional, inclusive, né, o cara escrever sobre isso, tomou porrada pra caramba, até hoje toma, mas está ali, né, queira ou não, a gente está vendo ali algum movimento, né, então, super legal. Então, esses 2, para mim, acho que ultimamente os que, assim, eu vou parar para ler alguma coisa, é isso. A não ser as coisas de economia, né? Aquele tanto de artigo que a gente tem para ler, tese, dissertação, o dia inteiro lendo, né? Lendo. É por isso, eu ouvi ele falar assim, eu não consigo, eu tenho que parar e ver alguma coisa que me valem, né? E eu fico ali parado ouvindo. Sem ser videoaula, palestra, seminário, não, alguma coisa. É por isso que eu tendo mais aí para música e para o visual, que leitura necessariamente. Né? Eu tenho isso muito marcado em mim, cara, a sensação de que eu nunca li tanto e tão pouco eu li na vida, sabe? Só isso. Não é? Eu tenho essa mesma sensação. É um pouco triste, assim, né? Porque você sabe, pô, tô lendo pra caramba. Né? Mas ao mesmo tempo você fala assim, e aí? Né? Eu quero ler o meu, eu quero estar livre para outra coisa, né? E a mas aí quando você fica livre para outra coisa, eu, por exemplo, vou lá e leio. Que ler. É isso. Ler o que está atrasado e tal. É muita doideira, cara. A nossa grande finale, cara, Diga. Não, talvez é o que a gente gosta, né? Então, assim, não fico feliz, né? Mas você fica com aquele pontinho do tipo... E aquelas pessoas que falam assim, não, né, assim, você fica só lendo isso, você tem que diversificar. E eu falo assim, não, eu quero ler isso, quero ler economia, então deixa eu ler economia, me deixa tranquilo. Né? Acho que é por aí. E, cara, a nossa última retoma Keynes lá, 30 possibilidades econômicas dos nossos netos. Eu queria te perguntar se você está otimista ou pessimista com relação às possibilidades econômicas dos nossos netos. Pois é, você sabe que essa talvez seja a resposta mais difícil, né? Eu
eu só sei que não sei. Acho que é um pouco por aí. Tá? Socrático. Eu tendo a ser pessimista, Fábio. Eu não tenho uma posição, mas eu tendo a ser pessimista porque as coisas que eu estou vendo atualmente, sabe, eles têm me deixado, inclusive, muito tristes, né? A forma de tratamento, né, que as pessoas estão tendo em vários lugares, a incompreensão, né, o extremismo em relações, né, em ações. A gente está vendo toda a confusão nos Estados Unidos, né, com o movimento lá do Black Lives Matter. Aqui no Brasil a gente já tem isso, né? Quando eu falo de espaços periféricos invisíveis, eu estou falando disso, né? Essas situações já ocorrem, né, de violência, de insegurança, de desemprego, de desalento das pessoas, né? E eu estou vendo essas coisas aumentarem. Mas, assim, por outro lado, e toda a bagunça política que está o país, né? Eu acho que a gente está vivendo uma época que seria de resistência, né? Tentar resistir ao máximo para preservar alguns ganhos, algumas instituições, quando na verdade a gente devia estar parando e pensando no que é um país melhor, né? Como é que a gente consegue construir mesmo com esse tipo de governo instalado em várias instâncias e tudo mais. A gente teria que estar, né, numa discussão aberta de melhora, né? Eu vejo vocês discutindo sobre o teto dos gastos, né? O 8 ou 80 que é nesse debate, sabe? Ou é tudo ou é nada, né? Não tem aquele que para rever a regra, para instaurar algo novo. Reforma tributária também, né? Você vê um esforço de discussão, mas parece que vazio, né? Isso me causa um pouco de apreensão quanto ao futuro, sabe? Porque eu não sei onde vai parar isso. Eu acho que tende a fortalecer essas posições, sabe? E eu não creio muito em mudança tão breve. Né? Mas, apesar de tudo, eu creio em duas coisas. Primeiro, que em economia elas funcionam, particularmente a economia, elas funcionam de modo cíclico. Né? Então, a gente teve altos, e você sabe, a gente viveu épocas de baixa, de alta, e agora a gente deve estar vivendo uma época de baixa, provavelmente, né? Em desenvolvimento, em desenvolvimento humano, né? Em todo esse sentido. Tá? A gente passou uma época nos anos 80 que o maior problema era a fome. Né? E aí, infelizmente, a história da fome está voltando. Né? Essa que é a coisa, os ciclos, é a era dos extremos, talvez, né? Hobsbawm, eu acho que isso que ilustra bem. Mas como se é cíclico, então vai ter uma nova fase aí. Né? Eu espero que não demore muito. Não seja como as crises financeiras, né? Que agora é uma crise atrás da outra, né? Não para nunca de ter crise, né? Crise, não tem mais né, a guinada aí, e a gente sabe que as guinadas e a estabilidade ela vem com né, participação do Estado, né? Não tem como, né? E aí o que a gente ouve é a redução do Estado, é o servidor público que é culpado, né? Todo servidor público é culpado, e o mercado é aquela entidade magnânima que resolve tudo, e a gente sabe que não é, historicamente nunca foi. Então, isso me vê. Então, ciclos me deixam mais tranquilo, e outra coisa que eu gosto de me ancorar, vou dizer assim, para não ficar totalmente no lado negativo, é com as novas gerações e essas resistências que podem ser criadas, sabe? Eu tenho visto muita diversidade, muito entendimento do tratamento, compreensão de contextos e fenômenos nessa turma mais nova, sabe? Isso a gente vê nos nossos alunos, por exemplo. Isso me deixa, né, mais confiante, vamos dizer assim, porque essa turma que está vindo, ela já tem uma outra percepção do que é as coisas, né? Que é muito mais diversificada, que é muito mais multicultural, que depende de relacionamentos. Eles têm os problemas lá deles, como toda geração tem, né? Mas eu acho que são mais abertos, sabe? E isso já é mais importante. Eu não sei se todos, né? Pelo menos aqueles que eu percebo, né, mais próximos. E a gente tem um papel importante nisso, né? Acho que a gente gerar esses debates é importante, porque não que a gente queira convencer ou nada, né? A gente quer gerar o debate, que esse debate seja, né, ampliado e aberto e que gere várias possibilidades, mas que seja conversado, compactuado minimamente os caminhos. E eu vejo isso, né? Então isso me dá uma esperança. Ciclos e a turma jovem e a resistência, talvez, né? Talvez seja a palavra mais importante, essa resistência nesses espaços, nesses lugares
né, que é a palavra de ordem agora, talvez, né? Vamos resistir. E a gente só vai conseguir fazer isso a coisa micro, né? Nos grupos, e esses grupos juntamente trabalhando. Então, daí um espaço para a gente, quando as coisas voltarem, a gente conseguir recuperar e recuperar bem, que esse país precisa, né? Acho que é isso. É o ponto. E, de fato, que esse ciclo ruim que a gente está vivendo por todos os lados, né, cara? Ainda vem uma pandemia, não bastasse já toda a coisa social, política, ainda vem uma pandemia, que isso passe logo mesmo. E, cara, muito obrigado por esse Conversas Keynesianas. Tá? Por nada, eu agradeço, é um prazer. Obrigadão mesmo, espero que isso tudo passe logo, para a gente poder pular carnaval junto de novo. A gente se encontrou a última vez presencialmente aí em BH, no carnaval. Fantasias melhores, hein? Oi? Entregar não, hein? Mas com fantasias melhores, hein, cara? Vamos trabalhar nisso daí, né? E espero que 2021 tenha carnaval, né, cara? Eu acho muito difícil, tô achando que não, vai ter. Só 2022, torce pra vacina, que eu falei. Isso, vai ter que ser isso. Mas muito obrigado, cara. Assim, um prazerão conversar contigo. Convido a todos a conhecer a Brazilian Keynesian Review, tá? BKR, entre no site www.braziliankeynesianreview.org. Tá? O Anderson é o cara lá que toca já há alguns anos a revista, e todo o mérito da revista está tão bem quanto está, é dele. Tá? Brigadão por isso, Anderson. E convido todos vocês a conhecerem a AKB, a Associação Keynesiana Brasileira. Entrem no site www.associacão, porque não há acentos, não há pontuação, keynesianabrasileira.org. Será sempre um prazer recebê-las e recebê-los lá. Anderson, uns 30 segundos de tchau final aí, mensagem final para a eternidade da internet. Agradeço novamente a oportunidade, um abraço a todos e resistamos. Vamos lá que a gente vai vencer, né? Um abraço. É isso aí. Então, saudações de resistência, saudações resilientes e saudações keynesianas.